E olha só, para a gente encerrar aqui, eu creio que essa é uma série assim que daria para a gente explorar muito mais, mas vamos encerrar por aqui. Em outro momento a gente faz isso de novo, certo? A gente volta a ela. Gostaria de ler um texto com vocês, Isaías 52, do verso 6 ao 10. Se quiser abrir aí, ligar, conectar. A gente está tão digital, daqui a pouco a galera não sabe nem as ordens dos livros, né? Quem sabe a ordem do livro? Levanta a mão bem alto. Quem sabe a ordem Eu não vou pedir para vir aqui na frente. Pode levantar com força, tá? Eu prometo. Gabi, vem aqui, tô brincando. Acabou, né? A confiança que vocês tinham em mim, assim, foi embora agora. Não, mas eu não vou chamar, não. Quem sabe sem cantar? Tem gente que só sabe cantando, né? Parou de cantar, já não sabe mais. Legal, vamos lá. Vamos ler aqui. Isaías 52, verso 6. Mas eu revelarei meu nome ao meu povo, e eles, por fim, reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos vem o Senhor voltar a Sião. Que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrou seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Vamos orar aqui? Espírito Santo de Deus, fala conosco, que a revelação da Tua palavra, que a clareza da Tua palavra venha realmente transformar a nossa maneira de viver. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos nessa noite. O Senhor fale com cada um deles, fale comigo também. Espírito Santo, abra o nosso coração, plante uma semente poderosa, para que nós venhamos gerar frutos para Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Olha só, esse texto de Isaías é uma palavra profética a respeito do Messias. Então, nós estamos falando de um pouco mais de 400 anos antes de Jesus chegar. Isaías estava declarando uma profecia a respeito do Messias. Era uma fala messiânica, algo que anunciava que Jesus viria. Então, nesse texto, ele está falando o quê? Ele está falando que belos são os pés daqueles que trazem a mensagem das boas novas. Ele fala assim, aquele que traz as boas novas. E aí ele fala sobre alguém que anunciaria a chegada do rei, de um Messias, de um novo governo, que espalharia essa notícia sobre a terra. E todas as nações da terra, todos, até os confins da terra, essa mensagem seria anunciada. Então, aqui há uma profecia a respeito de, não somente daquilo que viria, de Jesus que viria, da mensagem que seria anunciada, mas também ele fala sobre, a partir da morte e ressurreição de Jesus, como essa mensagem continuaria sendo anunciada, como as boas novas e essa boa notícia continuaria sendo anunciada. E boas novas tem a ver com boas notícias. E aí, eu prometo que nem sempre eu vou ficar trazendo, né? Talvez a galera até enjoou de ficar trazendo, do grego, do hebraico. Nem sempre eu vou fazer isso, mas eu trouxe de novo. Então assim, mas é legal porque a gente precisa entender o que realmente é, né? E
E uma boa notícia para nós é uma boa notícia para eles. A gente pode ser simplista assim. O reino de Jesus, o reino de Deus através de Cristo é uma boa notícia. Mas o que é esta palavra para o judeu? O que é esta palavra para eles? Então, a boas novas que nós lemos aqui, no hebraico ele tem duas colocações diferentes. Ele tem um verbo chamado, que o nome é biser, e ele tem um substantivo, que é bezorá. O verbo ele tem a ver com uma notícia nacional, um anúncio do rei. Então, por exemplo, se um exército ganha uma batalha, ele anuncia que o rei permanece sobre o trono. Então vamos lá, um exemplo, Davi, o povo ganhou, embora Davi não participou da guerra, o povo ganhou a guerra, eles voltam para Davi e falam assim: Davi, você permanece no trono, porque nós ganhamos essa batalha. Esse é o verbo, biser. E o bezorá, que é um substantivo, ele está atrelado ao anúncio de que há um outro rei no governo. Ou seja, agora esse rei não governa mais, agora existe um outro rei. Davi morreu, agora quem vai assumir o reinado vai ser Salomão. Então há um novo rei. Então essa é uma outra expressão. Então, essa palavra boas novas, ela está atrelada a uma boa notícia, mas está atrelada a uma notícia de reino, de um rei que permanece no trono, de um rei que está governando. E quando eles trazem isso para o grego, ele permanece praticamente com o mesmo objetivo, o mesmo significado. Então a tradução é euangelion, que é tipo, em vez de V é um U mesmo. E aí, ele é um anúncio de um governo como de um novo rei. Ele permanece o mesmo sentido. Então, quando nós falamos de boas novas, nós estamos falando de evangelho. A palavra evangelho, você fala assim, que nós somos evangélicos, foi meio deturpada essa, né? Está meio fraco essa expressão. Né? Você fala que é evangélico, está meio caído o negócio. Já perdeu o significado original do negócio. Mas quando você fala assim, eu sou evangélico, você está dizendo, eu sou um anunciador das boas notícias. Eu sou aquele que trago boas notícias. Eu sou aquele que chega em um lugar, eu estou trazendo uma notícia, mas essa boa notícia, ela não é uma notícia de que, olha, um cachorro foi salvo na rua. Olha, aquela pessoa que ia ser atropelada, ela não foi, porque alguém salvou aquela pessoa. Não é essa notícia. Não é a notícia de que alguém achou um dinheiro e devolveu para o dono. Não é essa notícia. Porque evangelho tem a ver com a notícia de que agora existe um rei que governa. O evangelho e essas boas novas, ele tem a ver com o anúncio de um novo rei. O anúncio de que tem outro no governo que não estava antes. Então, a notícia desse mensageiro, né, e a palavra aqui em Isaías, como nós lemos, a palavra fala que belos são os pés que trazem boas novas, belos são os pés daqueles que anunciam a chegada desse novo rei, belos são os pés daqueles que anunciam que o rei permanece no trono. Essa notícia, ele fala, ele elogia praticamente os pés que se apressam desse mensageiro. Então, qual é a mensagem? Qual é a notícia que nós vamos espalhar? Que há um novo rei que está governando, que há um novo reino que está sobre a terra. É um reino que tem as leis de cabeça para baixo. Então vamos lá. Quando nós temos um governo, se a gente pensar no nosso país, ele é um pouco fora da, assim, a gente não consegue trazer um exemplo muito real daquilo porque a gente está falando de uma monarquia. O nosso país, ele não funciona como uma monarquia. A escolha, a uma democracia, algo
que nós escolhemos, e muitas vezes o presidente que governa o país, ele não consegue fazer tudo o que ele quer. Não há uma autoridade máxima, graças a Deus, mas não há uma autoridade máxima sobre aquele que governa o nosso país. Ele precisa passar por várias aprovações para que muitas coisas aconteçam. Tá? E quem acha que o meu graças a Deus foi contra o Lula, estou falando contra o ser humano mesmo. Tá? Não estou falando contra o Lula, não. Aí vai falar, nossa, Hudson, né? Aí vem. Mas eu estou falando com qualquer ser humano que assume o governo total do país, muito poder. Graças a Deus que eles não têm esse poder total sobre o nosso país. Mas dentro de uma monarquia há um poder absoluto. Dentro de uma monarquia há algo que há poder sobre a decisão do rei. E quando um rei assume, as coisas mudam. Na Bíblia mesmo nós vemos claramente, quando Salomão ele sai de cena, há um filho dele chamado Roboão, que ele assume o governo. E Salomão, ele foi um homem muito sábio, foi um homem que errou contra Deus, que deu permissões para que muitas das coisas, ele fez tudo que em Deuteronômio falava para não fazer como um rei. Ele se aliançou com muitos reinos, casou com muitas mulheres por conta da aliança com os reinos. Ele fez com que aquilo que em Deuteronômio falava assim, não case com mulheres que são de outra nação, porque adoram Asterate, adoram outros deuses, Baal, enfim, outros deuses. Se você casar com elas, você vai trazer cultura da adoração deles para dentro do teu reino. O que acontece com Salomão? Mesma coisa. Salomão, se você não sabe, Salomão chega a sacrificar crianças a um deus Moloque. Salomão chega a fazer isso. Então, foi um homem que ele errou demais. Mas no final da sua vida, ele conseguiu corrigir muitas das coisas. Ele reconhece muito dos erros. Aparentemente ele volta seu coração a Deus. Mas ele tomou muita decisão errada, né, a partir daquilo que ele deixou o coração dele se envolver, mesmo sendo o homem mais sábio do mundo. A palavra fala que não haverá homem mais sábio do que ele. Então assim, a gente não consegue ter dimensão do nível de sabedoria que Salomão alcançou. Mas, agora imagina, Salomão ele tem um reino que funciona com sabedoria. O reino funcionou, apesar das cabeçadas dele, apesar das más escolhas que ele decidiu. O reinado de Salomão não houve guerra. O reinado de Salomão foi um reino onde ponderou a paz. O reinado de Salomão fez com que as coisas funcionassem. Eles enriqueceram, eles prosperaram, eles avançaram como sociedade. As coisas fluíram. Foi um reino admirável. Foi um reino admirável. Toda a parte de estrutura. Só que quando Roboão assume, os servos do rei, eles pedem misericórdia, eles pedem para que Roboão ele seja mais leve do que Salomão estava sendo, porque Salomão foi um homem firme, ele teve que tomar decisões firmes. E aí quando Roboão ele assume, ele fala assim, a cintura do meu pai é mais fina do que o meu dedinho. Ou seja, ele estava querendo dizer o quê? Ele estava falando assim, eu vou ser muito mais pesado a vocês do que meu pai foi. E aí Roboão, ele joga tudo a perder praticamente. Porque aí, nesse exato momento onde o reino de Israel é dividido, onde as coisas... Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que quando um novo rei assume, as coisas mudam completamente. E o que eu quis dizer quando eu falei do nosso país, é que nem sempre quando alguém novo assume, nem tudo muda tão rápido. Né? Quando um novo presidente assume o governo, ele não sai mudando muita coisa, porque há muitas aprovações. Então, é possível que nós venhamos passar por um governo de um presidente sem enxergar muitas mudanças, embora há mudanças.
embora até o mesmo, né, a reeleição pode gerar mudanças, né? Enfim, nós sempre vamos estar debaixo de mudanças, mas não tão clara quanto um reinado de um rei mesmo. O rei, quando ele assume, ele muda leis, ele muda a forma que aquele povo age, ele muda a forma que vai para a guerra, ele muda a forma com que se vive no local. Há novas leis sendo estipuladas. E aqui, quando a gente fala sobre anunciar um novo reino, quando nós falamos sobre anunciar que o reino de Jesus chegou, nós estamos falando que uma cultura mudou. As leis mudaram. Então o que Jesus faz no Sermão do Monte? Quando você lê Mateus capítulo 5, 6 e 7, há um discurso de Jesus, onde Jesus começa a falar, olha, falaram que se você sair com a mulher do seu próximo, isso é adultério. Jesus fala assim, mas nessa cultura, o fato de você olhar e desejar a mulher do outro, ou se você estiver casado e você desejar outra mulher, você está cometendo adultério. Ele fala assim, neste reino aqui, aquele que servir a todos será o maior. Olha, neste reino, agora, ele começa a falar de várias coisas que estão diferentes neste reino. Com a chegada deste novo rei, as leis mudaram, e as leis são totalmente contrárias àquilo que esse mundo propõe, àquilo que esse mundo valoriza. Em Cristo, nesse reinado, não tem mais valor. Se aquelas pessoas, elas sonhavam com serem exaltadas, a forma que Jesus foi exaltado foi no madeiro crucificado. Jesus foi exaltado, ele foi levantado no madeiro. Ele ensinou a servir mais do que receber. Então as leis são diferentes. As leis funcionam de forma diferente. Então quando nós falamos da chegada, das boas novas, dessa boa notícia que está chegando, nós falamos sobre toda uma mudança de cultura. Nós estamos falando sobre a mudança de um reinado, algo que vai realmente transformar a vida das pessoas. Uma pessoa, ela não pode aceitar Jesus e continuar vivendo da mesma forma. Entende agora? Quando a gente fala isso, talvez é uma fala muito comum. Fala assim, como que a pessoa aceita Jesus e continua vivendo da mesma forma? Simples, ela não entrou no reino. Porque quando ela se submete a este reino, este novo reino, nós temos uma forma de enxergar diferente. Nós entendemos o que é servir, nós entendemos o que é o amor, nós entendemos o que é a alegria, nós entendemos o que é a paz, nós entendemos aquilo que o mundo não valoriza, nós valorizamos. É a partir do reino, a partir dessa boa notícia, que nós sacrificamos aquilo que nós precisamos sacrificar. É a partir dessa boa notícia, quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, que ele fala assim, bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos por amor a mim. Bem-aventurados são aqueles que perderem a sua vida, a encontrarão. Mas aquele que neste mundo tentar encontrar a vida, esses perderão a vida. Aqueles que viverem para ganhar uma vida, aqueles que viverem para ganhar, eles vão perder. Mas aqueles que viverem para perder, esses ganharão. Esses encontrarão a vida. É loucura isso, não é verdade? Porque o reino de Jesus, ele fala sobre aqueles que entregam mais do que os que recebem. Ele sempre vai falar, bem-aventurados humildes, bem-aventurados aqueles que são mansos de coração, os que choram. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Jesus ensina, ele fala que a nossa vida nessa terra, ela não é uma vida onde nós vamos ganhar. Aí você fala, caramba, Hudson, que é isso? A palavra fala isso. Nós não fomos ensinados a vencer nessa terra.
A nossa vitória é uma vitória que nós vamos ter por toda uma eternidade. Essa é a vitória. Essa é a cultura deste reino. E quando Jesus vem, quando o Messias vem, Ele vem para trazer a poderosa salvação. Ele vem para nos livrar do poder do pecado. Que por mais que, como Paulo diz, que a nossa breve e momentânea aflição não há de se comparar perto da glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Então viver debaixo de lutas e dificuldades não significa que você está fora do reino. Isso faz parte. A quem foi que pregou? Quem foi que falou que o Evangelho é uma vida abençoada? É uma vida abençoada, você entende o sentido que eu estou falando, né? Quem falou? Quem foi que pregou que entrar no Evangelho é enriquecer? Que entrar no Evangelho é prosperar em tudo, é ter dinheiro, é ter fama, é ter poder? Quem foi que falou isso? O Evangelho é sobre entregar. Esta é a cultura deste reino. E aí, a mensagem que nós entregamos como mensageiros é que há um novo rei que governa sobre a terra. E nós podemos escolher hoje qual é o reino que nós vamos viver. Qual é o reino que nós vamos nos submeter? Debaixo de que reino nós vamos viver? Se eu pratico algo que tem valor o outro reino, eu aponto que eu estou debaixo de uma lei que não é a de Cristo. Agora, se eu valorizo o que Ele valoriza, se eu vivo da forma que Ele espera, se eu vivo da forma que Ele instrui, eu estou dizendo que eu estou debaixo desse reino. Então, essa boa notícia, ela vem carregada de um reino completo, de um estilo de vida. A mensagem do Evangelho, ela obrigatoriamente nos leva a uma decisão. Não tem como a pessoa ouvir a mensagem do Evangelho e não tomar decisões. A mensagem do Evangelho, ela nos leva a tomar decisões. A pessoa que ela não pode entender que aquilo é só um conhecimento, é só uma mensagem que vai passar pela mente dela. Não, a mensagem do Evangelho, ela vai levar a pessoa a tomar uma decisão. Ou eu faço parte desse reino, ou eu não faço parte desse reino. E Jesus, sabe o que Jesus fez? Jesus, ele veio trazer essas boas novas. Ele é o cumprimento daquela passagem que nós lemos em Isaías 52. Jesus, ele vem, ele nasce de uma forma legal. Legal não de legal bacana, de legal debaixo da lei. Ele vem debaixo da lei. Ele nasce por uma mulher. Jesus cresce, Jesus sofre o que nós sofremos como ser humano. O livro de Marcos, ele vai mostrar muito a humanidade de Jesus. Ele apresenta Jesus como homem. O livro de Marcos, ele fala muito sobre milagres. Porque o livro de Marcos foi escrito aos romanos, aos gentios, provavelmente aos romanos. O livro de Marcos, cada um dos 4 evangelhos, eles têm um porquê foi escrito. E para quem foi direcionada aquela carta, aquele livro. E o de Marcos foi direcionado aos gentios. João não direcionou aos gentios. Lucas não dirigiu aos gentios. E Mateus não se dirigiu aos gentios. Mas Marcos se dirige aos gentios. Gentios são aqueles que não eram judeus. Marcos, ele explica até termos gregos dentro do livro dele. Judaicos. Então, Marcos, ele traz a humanidade de Jesus. Ele explica quem era Jesus. Homem como nós.
Mas sabe o que Jesus faz? Ele vem em cumprimento daquela profecia de Isaías 52. Aí Jesus vem e ele vem para anunciar o evangelho. Ele começa. Ele é aquele que começa a anunciar. Ele é aquele que carrega essa boa nova. Ele é o que diz que o reino de Deus chegou. Ele é o que começa, ele é o pioneiro. E aí quando ele pega isso, qual é a missão? Se a gente simplificar a missão de Jesus, além da cruz, fora a morte e a ressurreição, a forma que ele viveu, a cultura debaixo que ele viveu, se a gente for simplificar, ele veio para anunciar e formar, anunciar e formar, anunciar e formar pessoas. Sabe o que Jesus faz? Na cultura judaica, praticamente dos 5 aos 7 anos de idade, o judeu, dos 5 aos 7 anos de idade, o judeu ele aprende a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros, o Pentateuco que nós chamamos. Então ele vai aprender de 5 a 7 anos de idade a Torá, ele vai estudar a Torá. Quando ele passa dos 5 aos 7, quando ele passa essa fase, dos 8 até os 14 anos de idade, ele vai estudar a parte de Nevim Ketuvim, que é a parte dos profetas históricos e sapienciais. Então ele vai estudar toda a parte histórica do livro dos judeus. Eu estou falando agora já isso atualmente. Na época de Jesus já era assim. Então ele estuda até os 14 anos. Toda a parte histórica, os profetas menores, ele estuda a parte de os poéticos. Então ele vai estudar tudo isso até os 14 anos. Quando ele completa 14 anos, ele escolhe um mestre, qual ele vai andar. Então com 14 anos, ele escolhe um rabino. Então ele escolhe um mestre, ele decide andar com aquele mestre. E o mestre, dentro da cultura, ele carregava muitos dos discípulos. Só que aquele mestre, ele poderia dispensando discípulos. Então, aqueles discípulos com o tempo, talvez o mestre não enxergava nenhum futuro naquela pessoa, naquele discípulo, ele poderia pegar aquele cara e falar assim, você não vai mais caminhar comigo. Aí esse cara que era dispensado, ele voltava a trabalhar no negócio dos pais. Então se o pai é lenhador, ele vai ser lenhador. Ele foi dispensado. Ele não é mais um discípulo daquele rabino. E aí, essa é a cultura. Às vezes o mestre, ele poderia passar toda a caminhada e dispensar todo mundo. Sair sem nenhum discípulo. Mas quem dispensava era o mestre. Era o rabino. E olha só que interessante, quando Jesus ele vem, ele escolhe os rejeitados. Porque onde que ele acha os discípulos dele? Pedro pescando, ou seja, Pedro já tinha sido rejeitado. Ele acha André, ele acha Mateus, ele acha... Os caras tudo trabalhando. Esses caras, eles deviam ter entre 14 a 18 anos, provavelmente. 14, 21 anos. Essa era a faixa etária dos discípulos de Jesus. Ele pega os rejeitados. Ele pega os homens que os mestres abandonaram. E qual é a fala de Jesus? Vocês não escolheram a mim. Que é assim, a cultura era assim. Eles escolhiam o rabino. Mas Jesus fala assim, eu vos escolhi. Eu escolhi vocês. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite, que nós fomos chamados por Jesus para anunciar essa boa notícia. E essa notícia, agora não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que escolheu a nós. Se você está aqui nessa noite, é porque Jesus te escolheu. Aí você fala assim, mas essa frase eu já ouvi. Jesus te escolheu para ser um mensageiro da boa notícia. E a boa notícia não é que Palmeiras ganhou. Boa notícia, né? A notícia é que Jesus reina. Jesus reina. E você pregar essa boa notícia é você dizer que você pode viver de uma perspectiva onde o governo de toda a terra,
Toda a autoridade do céu, na terra, debaixo da terra, está debaixo do governo de Jesus. Essa é a boa notícia. Após a ressurreição de Jesus, Ele governa sobre todas as coisas. Por isso que há cura, por isso que a gente sendo liberta, por isso que há salvação, por isso que há vida verdadeira, por isso que aquele que encontra a vida, encontra Jesus. E essa é a mensagem que nós não podemos parar de proclamar. Nós não podemos parar de proclamar essa mensagem. Essa é a mensagem que precisa fazer parte da nossa vida. E tem algo que Jesus ele nos ordenou. Eu peço, se a banda já pudesse subir aqui para a gente orar. Mas o Senhor deixou uma mensagem para nós. Olha o que ele fala. 2 Timóteo capítulo 2:2. As palavras que me ouviu dizer, Paulo falando a Timóteo, na presença de muitas testemunhas, confie aos homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Tem duas coisas que nós precisamos fazer, como missão, nessa terra, enquanto nós vivermos. Anunciar este evangelho, anunciar essa boa notícia, falar para as pessoas que há um rei, que é maior do que aqueles que nós vemos nessa terra. Há um rei que tem o governo de todas as coisas em suas mãos. Nós precisamos falar que a influência desse rei traz salvação poderosa. A influência desse rei chamado Jesus, traz vida eterna, nos leva a um relacionamento eterno com Deus. Há uma boa notícia. E a segunda coisa que nós devemos fazer, formar pessoas em que podemos confiar essa boa notícia, onde elas vão ensinar a outros, onde elas vão. Então você percebe que a dinâmica do reino é uma dinâmica que ela não pode parar, a mensagem não pode parar em nós. Nós precisamos ensinar, nós precisamos anunciar, mas ao mesmo tempo ensinar as pessoas a anunciar também. Enquanto tudo isso acontece, Jesus transforma o nosso coração, o Senhor muda tantas coisas dentro de nós, nós somos aperfeiçoados, mas a nossa missão é sobre anunciar, é sobre formar pessoas. Pode ficar de pé comigo, a gente já vai orar. Mateus 28, 18 ao 20 diz o seguinte: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha isso que Jesus está falando. Aqui, Jesus está dizendo que Ele é o rei que governa todas as coisas. Toda a autoridade me foi dada. Essa é uma notícia. Eu sou o rei sobre toda a terra. E aí ele fala o seguinte: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Formem pessoas, anuncie este evangelho. E agora ensine, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a boa nova. Quando a gente fala de boa nova, a gente fala sobre existe um rei que governa sobre toda a terra, e viver debaixo da realidade desse reino é não viver da mesma forma que as pessoas vivem nessa terra. Viver debaixo dessa cultura, desse reino, é abandonar de uma vez por todas a cultura que essa terra tem. Viver debaixo da cultura desse reino é olhar para as pessoas com os olhos de amor e parar de olhar para as pessoas como se fossem objetos. Olhar da forma que Jesus olha é você enxergar numa prostituta uma mulher que pode ser uma mulher de honra. A cultura desse reino
faz com que a gente enxergue para o pior bandido, enxergar uma pessoa que pode ser uma pessoa de honra. Somente a igreja ainda acredita que pessoas que fizeram coisas terríveis podem ser transformadas. A sociedade dessa terra não acredita, mas a igreja ainda continua acreditando que Jesus pode transformar a pior pessoa dessa terra na pessoa que pode proclamar o evangelho com maior autoridade nessa terra. O evangelho continua vivo. Jesus continua transformando corações. Ele é o único caminho que pode nos levar a Deus. Não existe viver debaixo dessa cultura, da cultura desse reino, é aceitar tudo aquilo que esse reino carrega. Não tem como nós vivermos com um pé nesse reino e um pé no outro reino. Não tem como a gente ficar defendendo aquilo que o outro reino está defendendo. Não dá mais. Não dá mais para a gente envolver o nosso coração com a cultura de um reino caído. Sabe uma coisa que eu garanto para vocês? Pode ser difícil agora. A palavra diz que nós teríamos aflições. Mas sabe o que Jesus fala nesse mesmo texto? Eu venci o mundo. Eu venci. Se eu venci, vocês vencerão também. Se eu suportei, vocês suportarão até o final. Aqueles que permanecerem até o fim, esses serão salvos. A mensagem do Evangelho, ela fala de uma vida de entrega, de renúncia. Mas ela fala de uma eternidade, de quem plantou chorando. Ela fala de uma eternidade para quem sofreu nessa terra, para viver algo poderoso lá. Eu não estou falando que o evangelho é só sofrimento também. Aí você fala assim, caramba, que buraco, né? Não, a gente se alegra, a gente falou sobre isso semana passada. A gente se alegra, a gente tem paz. Mas nós suportamos aflições. Aqueles que rejeitarem a vocês, eles estão rejeitando a mim, diz o Senhor. Aqueles que não ouvirem a você, eles estão deixando de ouvir a mim. Aqueles que perseguirem vocês, na verdade, eles estão me perseguindo. É assim. Mas há uma decisão nossa nessa noite. É se de fato, eu quero viver debaixo deste reino. Essa é a primeira decisão. O evangelho, essa mensagem, essa boa notícia não pode de alguma forma, não mexer com uma decisão nossa. Então, feche teus olhos. Eu quero fazer uma oração. E a primeira oração é para você que deseja viver sob esse reino de Jesus. Eu quero fazer uma oração, mas para dois públicos diferentes, mas no mesmo foco. Primeiro, pessoas que talvez nunca tomaram essa decisão de viver debaixo deste reino de vida e paz, de graça abundante, de misericórdia sem fim. Esse reino de Jesus. Talvez até aqui você viveu debaixo do reino deste mundo, onde é olho por olho, dente por dente, onde você enxerga as coisas de forma distorcida, porque Satanás distorceu. Satanás, o que ele mais quer é levar o máximo de pessoas ao inferno. O inferno não existe, o inferno existe. Há uma condenação eterna para aqueles que estiverem longe do reino de Deus, e não estiverem envolvidos com esse Deus, esse Cristo que nós pregamos. E a sua decisão não deve ser por medo. Não é uma decisão de medo, é uma decisão de alguém que realmente quer viver uma vida debaixo deste reino da luz, onde há salvação poderosa.
que é garantida, a vitória é garantida no final. Então se você quer tomar essa decisão, essa é a primeira oração. Você levante a sua mão, mantenha a sua mão levantada. Se você quer tomar essa decisão nessa noite, de viver debaixo do reino de Jesus, levante a sua mão bem alto, pode deixar a sua mão levantada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há pessoas levantando as mãos. Enquanto Jesus fala com você, pode permanecer com as mãos levantadas, enquanto eu falo sobre um outro público nessa mesma oração. Talvez você foi uma pessoa que tentou viver debaixo dos dois reinos. Você fica com o pé nesse reino, você quer pensar da forma que essa galera pensa, quer viver debaixo dessa lei, mas em algum momento, por conta de uma salvação, por conta de uma coisa ou outra, você também compartilha daquilo que Cristo traz. Você quer os benefícios, você quer a paz, você quis a paz, o amor, você quis usufruir de algumas coisas, mas você continua indeciso, você continua tentando viver o Evangelho, mas debaixo de um governo deste mundo. Eu quero dizer para você, isso não vai funcionar. Nessa noite há uma decisão que você deve fazer. Que reino você quer viver? Debaixo de que reino você quer viver? Então se você deseja, você já aceitou Jesus, mas isso é um convite para que você seja inteiro dele. Inteiro dele. Se você quer viver completamente debaixo deste reino da luz, o reino de Cristo, levanta sua mão também, bem alto. Glória a Deus. Muitas pessoas, glória a Deus. Glória a Deus. Ao coração inteiro. Eu quero orar por vocês. Põe as mãos no coração de vocês. Jesus está fazendo algo novo. A palavra de Deus diz que a mente dividida não prospera. Aqueles que dividem, aqueles que vivem debaixo de dois reinos, aqueles que servem a dois reis, ou há de agradar um e desprezar o outro, ou vice-versa. Não tem como viver debaixo de dois reinos. Por isso que nessa noite eu quero declarar algo sobre a sua vida. Senhor Jesus, aqui estão cada um deles que estão recebendo este reino por completo. Em o nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que cada um deles, isto é um milagre que está acontecendo aqui. Há um milagre maior do que a cura de um câncer. Há um milagre maior do que um morto levantar. Há transformação de vida. Há uma mudança de reino nesta noite. Em o nome de Jesus Cristo nós declaramos que Jesus governe sobre a vida de cada um deles, e eles têm o nome deles escrito no teu livro, no livro daqueles que serão salvos, daqueles que viverão completamente contigo por toda a eternidade. Em o nome de Jesus Cristo nós declaramos que não há uma vida dividida, um coração dividido. Nesta noite nós nos declaramos como parte desse reino por inteiro, parte de uma família, não mais pessoas desprezadas pela sociedade. Hoje vem o teu abraço, o teu amor, a tua vida sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repete essa oração comigo. Fala: Jesus, governa sobre mim. Que o teu governo venha por inteiro sobre a minha vida. Eu rejeito e eu abandono o antigo reino por completo nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos nos alegrar. Bora, Magui Guarulhos, faça festa nessa noite. Obrigado.
Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. E outra oração que eu quero fazer, como um ato profético. Se você deseja, talvez você viveu distraído até aqui, mas você entendeu nessa noite que Jesus tem te chamado para ser um mensageiro dessa boa notícia, que a partir de agora há uma decisão sua, não somente em andar debaixo desse reino, mas ser aquele que anuncia essa nova notícia, essa boa nova, este evangelho, que há um novo rei, que governa sobre toda a terra. Se você deseja dedicar a sua vida inteira a anunciar esta mensagem, anunciar essa boa notícia, eu gostaria que você ligasse a lanterna do teu celular. Eu quero orar junto com você. A gente vai fazer um ato profético, simbolicamente. Aqueles que decidem nessa noite viver para anunciar essa boa notícia, eu quero orar junto com vocês, porque nós somos a luz deste mundo. A luz deste mundo é aqueles que levam, carregam consigo essa boa notícia. Essa boa notícia, ela lança as trevas embora, ela manda a escuridão embora, ela traz luz sobre aquilo que estava escuro, aquilo que estava fora, aquilo que estava bagunçado. Esta é a mensagem que nós carregamos. Nós, nessa noite, estamos decidindo a ser uma luz neste mundo, de verdade, carregar esta mensagem. Amém? Levante bem alto. Senhor, nós nos comprometemos essa noite em sermos verdadeiramente mensageiros desse evangelho. Aonde nós formos, nas padarias, Senhor, nos comércios, no mercado, Senhor Jesus, nas casas, na célula, Senhor, aonde o Senhor nos levar, aonde nós formos, nós queremos carregar essa boa notícia. Nós vamos anunciar que Jesus reina, que Jesus reina, que Jesus reina. Aleluia! Oh! Nós nos comprometemos contigo, Jesus. Nós nos comprometemos contigo. Aleluia!